Deus não é coach de crente mimado. Queridos, que Deus abençoe aí o seu domingo, abençoe a semana e que a boa graça de Deus seja sobre você e você compreenda e receba essa graça com muita gratidão do seu coração. Eu fiz uma live na semana passada acerca do texto de Mateus, capítulo 20, e eu gostaria que você visse essa live que eu fiz, você ouvisse e aprendesse ali as lições que estão declaradas ali. Eu gostaria de continuar trabalhando um pouco nesse mesmo texto e abordando alguns aspectos. Por uma questão de tempo não consegui abordar bem e gostaria de trazer para você nessa manhã. Eu só quero retomar ali algumas lições que eu acho importante daquilo que foi dito lá. A primeira é de que Deus, bom, vamos retomar a história. Um proprietário de uma vinha, contrata trabalhadores de sua vinha, são diaristas, ele contrata às 6 da manhã que vão trabalhar até às 18 horas, então período do dia inteiro, 12 horas. Depois contrata às 9 da manhã, ao meio-dia, contrata outros às 15 horas e contrata gente até nas 17 horas. Gente que trabalhou 1 hora só, em comparação com os primeiros que trabalharam 12 horas. Na hora de pagar, ele manda que seu administrador comece dos últimos. Então, ele acertou um valor com os primeiros de 1 denário. Os outros não é dito o valor que foi acertado. Mas quando chega aqueles que trabalharam só 1 hora, ele paga o mesmíssimo valor que pagou no acerto com os primeiros, das 6 da manhã. E os primeiros pensam, bom, se ele pagou o mesmo valor acertado, para nós ele vai pagar mais ainda. Mas quando chega a vez deles, eles recebem exatamente o que foi acertado. Aí eles ficam com bronca. Porque eles trabalharam o dia inteiro e ganharam a mesma coisa que gente que trabalhou 1 hora só. E um deles vai fazer a reclamação com o proprietário. O proprietário diz para eles o seguinte: amigo, não te fiz injustiça. Eu não acertei com você X para você receber? Sim. Eu não lhe paguei o que eu acertei? Sim. Quem trabalhou 1 hora só, se fosse nesse sentido contábil, né, de pagamento financeiro, deveria receber muito menos. Só que o dinheiro é meu? Eu sou o proprietário, o dinheiro é meu. Se eu quero, por bondade, por graça, pagar para ele a mesma coisa que paguei para você, que é que você tem a ver com a minha atitude? E é a partir daí que eu gostaria de desenvolver o texto de hoje e trabalhar isso aí. Primeiro, retomando, Deus não é injusto com ninguém. Ele é uma pessoa que trabalha a questão da justiça. Em segundo lugar, ainda do que eu falei na semana passada, Deus ele é dono da sua graça, ele é dono daquilo que ele tem. Tudo é dele e ele dá conforme ele quer. Ele sempre age com justiça, mas ele é livre para dar a sua graça. Lembrando a diferença entre justiça e graça. Justiça é dar a alguém aquilo que lhe é devido. Então, por exemplo, um patrão acerta um salário e ele, no mês seguinte, ele paga o salário acertado. Se ele pagasse metade, esse mês só vou pagar metade. Isso seria uma injustiça. Mas se ele paga o que foi combinado certinho, ele é justo. Então, justiça é dar a alguém o que lhe é merecido. Tá? Se alguém comete um crime e um juiz o condena pelo crime, através de um julgamento,
o juiz fez justiça. Ele deu a pena relativa ao crime praticado. Ele fez justiça. Ele faria injustiça se, sendo a pessoa declarada culpada, ele não desse pena nenhuma. Aí ele seria injusto. Ou, sendo a pessoa inocente, ele desse uma pena. Ele seria injusto. Mas justiça é dar aquilo que é devido. O que é graça na Bíblia? Graça é dar além do que é devido. Graça é dar sem que o outro tenha merecido aquilo. Então, graça é o que aconteceu na parábola. A pessoa trabalhou 1 hora e o dono do dinheiro, aquele que fez o acerto, deu além, deu muito mais do que aquilo que ele merecia. O que ele merecia é justiça. Se deu além, se deu muito mais, isso é graça. A pessoa não merecia, mas o proprietário agiu com graça. Ou quando Deus nos dá muito mais além daquilo que merecemos. Isso é graça de Deus. O problema para nós, seres humanos, é que quando você vai ver o que é que nós merecemos por aquilo que a gente faz, por mérito nosso, não é tudo isso que temos que merecemos. O texto bíblico diz que todas as coisas nos são dadas como graça de Deus, como bondade de Deus para nós. Muito bem, aí nós vamos para o texto e primeiro eu quero trabalhar o que este empregado que trabalhou o dia inteiro reclamou para o proprietário. E ele diz assim, versículo 12: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Então, a reclamação dele é que houve aí a injustiça, porque eles trabalharam o tempo todo e receberam a mesma coisa que aqueles que trabalharam 1 hora, aqueles que trabalharam 3 horas, a mesma coisa. Então eles disseram, nós suportamos o calor do dia, a fadiga, o cansaço desse trabalho o dia inteiro. Aí a gente recebe a mesma coisa que eles. Então eles são privilegiados, o Senhor nos prejudicou, é isso que ele está dizendo. Nós fomos prejudicados, nós não fomos tratados com justiça. Aí então, o proprietário, que aqui o proprietário claramente é Deus, responde, amigo, não estou sendo injusto com você. Essa palavra aqui, amigo, ela tem o sentido de não aquele amigo íntimo que priva da amizade. Aqui é um amigo no sentido mais formal. Poderia ser traduzido como companheiro, poderia ser traduzido como alguém, um sócio, alguma coisa assim, mais formal. E é assim que ele responde, não estou sendo injusto com você. Então, uma coisa que Deus nunca pode ser acusado é dele ser injusto com alguém. E é isso que geralmente nós fazemos, porque quando numa situação nós achamos que somos prejudicados, a primeira coisa que a gente faz é culpar Deus de ser injusto conosco. Eu lutei, fui fiel, tudo mais, e o outro que não foi conseguiu o que eu queria, e eu não consegui. Então, assim, eu chego para Deus e digo, o Senhor é injusto, porque não me deu a mim, que me esforcei, e aquele que não se esforçou, o Senhor deu. Geralmente, quando a gente é injustiçado, a gente culpa Deus pela injustiça. É o que eles estão dizendo aqui. Deus é o culpado por algo que eu me esforcei e não consegui. Ou Deus é o culpado porque o meu vizinho, que é pior que eu,
conseguiu o que eu não consegui. E por aí vai. Deus está dizendo assim: amigo, não estou sendo injusto com você. Aí diz ele, o proprietário: você não concordou em trabalhar por um denário pelo dinheiro? Quer dizer, não foi esse o acordo que nós fizemos? Você ia trabalhar o dia inteiro e ia ganhar X. No caso aí, um denário X. Você não ganhou isso? Então, não foi injusto. Então veja, toda vez que algo acontecer conosco, e a gente achar, não fui eu que fiz isso, então Deus é o culpado, algo ruim, né? Deus é o culpado. Lembra, Deus nunca é injusto com ninguém. A pessoa pode passar por situações difíceis, pode ser vítima de enganos, pode ser vítima de um crime, pode ser vítima de outras coisas. Não é injustiça de Deus. Veja, primeira coisa, maldade humana está aí presente. Mas Deus me deixou, Deus poderia ter me livrado e Ele me deixou passar. O fato de que Deus deixa você passar não torna Deus um injusto. Não torna. E aí, o proprietário diz assim: receba o que é seu e vá. Receba o que é seu e vá. Uma coisa que Deus não é coach de crente mimado. Deus assim, tem muito crente que acha, se eu der uma oferta sacrificial a Deus, eu vou conseguir tal coisa, tal promessa. Eu vou conseguir. Outros pensam assim, se eu for muito fiel, se eu for todo domingo na igreja, se eu ajudar as pessoas, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então Deus vai olhar para mim e dizer: puxa, essa pessoa é tão esforçada para mim, ela merece tanto, então eu vou dar as minhas bênçãos para ela. Conheci uma senhora aí na minha vida como pastor, em que ela veio para a igreja que eu estava pastoreando, e ela disse assim: olha, eu estou fazendo tal coisa por Deus toda semana, e Deus ele está obrigado a me dar aquilo que eu estou pedindo, que era uma cura para uma doença que ela tinha, de uma certa gravidade. Eu falei para ela, eu expliquei: olha, não é assim que Deus age. Deus não faz troca, Deus não é comerciante. Ele dá a graça dele. E se ele não lhe curar desse problema, ele vai lhe dar forças para que você conviva com esse problema. E você vai até tirar coisas boas dentro dessa situação, mesmo que o problema lhe cause dor, mesmo que o problema lhe cause limitações. Mas Deus é assim. Só que ela, vindo de outras igrejas, não quis se convencer. E uma certa vez, ela chegou para nós, estávamos ali no grupo, na igreja, e ela disse: olha, se Deus não atender aquilo que eu estou pedindo, porque eu estou cumprindo tudo o que Ele mandou, eu não venho mais na igreja. Novamente aconselhamos, mas essa mulher nunca mais veio na igreja. Quer dizer, conclusão, Deus não fez o que ela pediu, ela então resolveu abandonar essa fé em Deus. Não, Deus não é coach de crente mimado. Sabe, quando a pessoa fica assim, exigindo muito de Deus não dá o que ela quer. Aí ela fica com birra: não vou mais à igreja, não vou mais servir a Deus, não vou mais acreditar. Esse tipo de criança mimada, criança birrenta, assim, Deus faz isso aqui, olha, receba o que é seu e vá. É impressionante. Na parábola, o proprietário manda embora, receba o que é seu e vá, fui justo, agora cuide de sua vida, rapaz. Não estou aqui para ficar te mimando, não. As pessoas hoje acham
que Deus tem que ficar, você é um coitadinho, está enfrentando esse problema, está enfrentando essa doença, esse problema familiar, problema financeiro. Ai, você é um coitadinho, eu vou cuidar de você, eu vou te dar tudo, eu vou tornar você uma pessoa sã, completamente, uma pessoa rica, uma pessoa sem nenhum problema na sua vida. Deus não é esse tipo de ser, não. Deus não é esse tipo de ser. Deus entra numa relação conosco em que Ele diz, olha, eu te dou tudo que você precisa para viver. E quando eu achar que você não vai mais viver, eu te trago para mim. Mas, enquanto você está vivendo, eu vou dar aquilo que é suficiente, que é necessário para você viver. Agora, a pessoa fica querendo mais, e ela quer sempre o mais. E aí, então, fica com esse mimo em relação a Deus, porque Deus não dá o que ela quer. Não, Deus não é coach de crente mimado. Deus, quando vê a oração desse tipo de pessoa, que quer sempre mais, nunca satisfeita, e acha que Deus está a seu dispor e a seu serviço, é isso aqui. Deus diz, receba o que é teu e vá. Deus não fica ouvindo oração de crente mimado, não. Ele não dá valor a essa oração. Receba o que é seu e vá. Vá embora. Cuida da sua vida aí, rapaz. Deus, Ele é muito mais desse tipo de atitude do que desse negócio, não, eu vou te ajudar em tudo. Minhas promessas é para você sempre conseguir o que você quer, para você estar sempre feliz. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus nos dá sofrimentos, nos faz passar por sofrimentos, no mundo tereis tribulações. Como é que se diz que se fala muito hoje, Deus é um coach que ajuda tudo? E aí Deus diz, o proprietário diz, não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. Ou você é mau, ou você é mau porque eu sou bom. Essa frase aqui, ou você está com inveja porque sou generoso, se eu fosse traduzir ao pé da letra, porque você é mau, seu olho é mau, o seu olho é mau, porque eu sou bom. Veja, mau, a visão do ser humano, que acha que ele foi injustiçado por Deus. E bom, a atitude de Deus, de dar sua graça àquela pessoa que trabalhou só uma hora. Isso é importante. Por quê? O que é que Deus esperava dessas pessoas? Deus esperava que eles dissessem o seguinte, olha, o proprietário foi justo conosco. Que ele acertou, ele pagou. E olha, que coisa linda do proprietário. Ele deu a mesma coisa para quem trabalhou só uma hora. Que coisa bonita que ele fez. Que gesto de generosidade. Era isso que o proprietário esperava do pessoal que trabalhou o dia inteiro e recebeu o que era justo. Era isso. Era perceber, assim na vida. Sabe quando Deus se admira de você? Sabe quando Deus acha você? Quando você chega para Deus e diz, Deus, o Senhor está abençoando quem mais precisa, e não sou eu. Que bonito que o Senhor é. Como o Senhor é lindo, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor cuida de quem mais precisa. Gente, é essa a nossa atitude. É isso que Deus quer ver em nós. Deus quer que haja em nós um senso de justiça, mas também um senso de gratidão. Não tanto por nós, pelos outros. Que Deus atende, que Deus derrama sua graça. Então, se alguém conseguir mais do que eu, tudo bem. Eu fico feliz por ele, porque Deus é bom com ele. Mas eu sei que Deus sempre me tratará bem e me tratará com justiça, porque Ele é assim, é seu caráter. Que assim seja em nossas vidas e que quando Deus fizer o bem aos outros, mesmo que eles subam mais do que nós, sem, na nossa opinião, ter merecido, que nós nos alegremos com isso, nos alegremos e fiquemos felizes pelo Deus justo e gracioso que nós temos. Deus os abençoe.